O tema proposto para pensarmos durante esse mês de setembro é sobre esperança. Porque todo mundo quer ter esperança. Todo mundo quer viver com esperança. A gente só precisa pensar bem exatamente no que esperança quer dizer. Porque é lugar comum do mundo religioso cristão afirmarmos que nós temos esperança em Deus. Que toda a nossa esperança está em Deus. É verdade, que bom. Porém, o que exatamente isso significa e quais os desdobramentos disso na nossa vida? O que é ter esperança em Deus? E é claro que isso é uma resposta que cada pessoa aqui vai ter uma, porque isso é subjetivo. Isso diz respeito às tuas experiências, coisas que você viveu e que hoje, com a história passada, você vai dizer: isso aconteceu porque eu tive esperança em Deus. Que talvez outra pessoa vai ouvir o seu relato e vai pensar: oh, isso não tem muito a ver com Deus. Por quê? Porque diz respeito àquilo que eu senti, diz respeito àquilo que você já crê, diz respeito à opinião que você tem a respeito de Deus. E obviamente que esses dias aqui eu vou dar a minha. Ela não é a correta, ela é a minha. É aquilo que nos últimos anos eu tenho entendido a respeito de Deus e entendido a respeito de esperança. Não é a versão oficial nem da Bethesda, é a minha. Diz respeito àquilo que eu experimentei com Deus. Aí você vai dizer: Vili, eu ouvi outro pastor da Bethesda e ele falou diferente de você. Que bom que ele te deu outro ponto de vista e você pôde então construir a sua ideia, não só com uma opinião, mas com uma diversidade de opiniões, porque alguns sábios já dizem que toda unanimidade é burra. Então, que bom que existem diversas opiniões. Então, nós não estamos numa disputa para provar quem tem a definição mais bonita, mas nós estamos com a intenção de pegar conceitos que fazem parte da nossa vida e levar às últimas consequências e pensar: será que isso mesmo é que é a esperança? E eu quero, como motivação e como ponto de partida, ler um texto do qual estava na propaganda no convite que nós fizemos pela internet. Acho que a letra ficou um pouco pequena. Mas esse é um texto do Paulo Freire. Quem aqui é do mundo da pedagogia certamente já leu. Gostando ou não, você já leu ou ouviu falar do Paulo Freire. E ele tem uma definição de esperança que é por onde eu vou trilhar hoje e nas próximas 3 quintas-feiras de setembro. Que é um chão, uma base para a gente começar a pensar. Porque se você veio aqui atrás de um pó mágico que vai gerar esperança em você, já te digo, eu não tenho. Se você trouxe um copo d'água para eu orar, para ele gerar esperança em você, eu não sei fazer isso. Porque eu não sei fazer nenhuma coisa mágica. Eu não sei propor nada. Eu lamento, mas eu não sei propor nada de transformação pessoal que não tenha um envolvimento pessoal. Porque eu acredito, inclusive, que é só assim que pode haver uma transformação. Braços cruzados geram pessoas de braços cruzados. Ponto. É possível passarmos por mudanças pessoais na vida? Claro. Se você estiver disposto a ter um envolvimento pessoal com aquilo que você quer mudar. Então, Paulo Freire definiu esperança da seguinte maneira: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar.
Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Pronto, era isso que eu tinha para falar hoje à noite. Porque as pessoas geniais são assim, né? Elas resolvem a parada com um parágrafo. Os outros têm que ficar aqui 40 minutos tentando explicar o que ele quer dizer. Mas eu acho que esse é o chão. A gente distinguir o que é esperança do que é espera. Sem cair na tentação religiosa de dizer, não, eu estou aqui parado porque eu estou esperando em Deus. E dizer isso, vamos combinar, é muito bom. Porque você não faz nada e ainda paga de religioso santarrão top de linha. Aquela pessoa, ela não faz nada porque ela espera em Deus. E aí eu diria, será que esperança em Deus é cruzar os braços e esperar que Ele faça? Será que Deus, sendo assim, um Deus que faz tudo enquanto você fica de braços cruzados, Ele está querendo gerar o que em você? Maturidade? Ou uma criança mimada burguesa que tem empregados ao seu dispor e que passa o dia de braços cruzados sendo servido? A gente não faz algumas contas, nós, em relação a Deus, de coisas que nós exigimos dos nossos filhos. Eu fico imaginando se o teu filho tiver lição de casa e ele cruzar os braços. Você fala, o que você está esperando? Eu estou esperando em você, papai. Aí você vai virar para esse moleque e fala assim, ô, cara de pau, essa lição é tua. Pega o lápis, abre o caderno e começa a fazer. E a gente tem, de alguma maneira, esse tipo de relação em Deus. Mas é que eu estou esperando Deus fazer. Não, Deus já fez. Aquilo que Deus tinha para fazer por nós, Ele já fez. E Ele fez da maneira mais linda possível. O que Ele fez Jesus Cristo de Nazaré entre nós. Olhe para a vida dele, imite-o. Isso é que Deus fez para você. E considere isso um grande feito. Considere isso o maior de todos os feitos, porque quando eu olho para Cristo, eu não tenho por que mais questionar como vivo e por que vivo, porque agora eu vivo com Cristo e para Ele. Qual é o sentido da minha vida? O sentido da minha vida é Jesus, eu não preciso mais ficar procurando sentido. É Ele que dá a razão da minha existência. Então eu não preciso mais que Deus fique respondendo tintim por tintim, como que uma psicografia, tudo que vai acontecer, e eu de braços cruzados esperando, me escondendo atrás de um artifício religioso, dizendo que eu estou esperando em Deus. Se você tem intimidade com Deus mesmo, você já sabe o que é que Deus sussurra para quem está de braços cruzados esperando. Que é o quê? Descruza esses braços e vai trabalhar. Dê movimento àquilo que você acredita. E para pensar com vocês, eu quero usar uma história da Bíblia que ela não tem aparentemente nenhuma relação com a nossa vida. Quando a gente lê, ela fica assim um pouco desconectada. Então eu vou ler para vocês um texto, e eu dei uma resumida no texto, porque ele era muito longo, então não vou nem falar para você abrir a Bíblia, porque eu compactei ele. Mas se você quiser anotar, porque tem gente que anota, está em 1 Samuel, no capítulo 14, a partir do versículo 1, a história que eu vou ler para vocês, que nós vamos ler juntos. Diz assim: Certo dia, Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos até a guarnição dos filisteus do outro lado da encosta. Mas ele não contou o plano ao seu pai. Enquanto isso, Saul continuava acampado debaixo de uma romanceira. Havia cerca de 600 homens com ele. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado. A encosta que Jonatas precisava atravessar para chegar à guarnição dos filisteus
Tinha um penhasco íngreme dos dois lados. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Eterno nos favoreça. O Eterno não depende de um grande exército para nos livrar. Quando o Eterno resolve salvar, ninguém tem poder para impedi-lo. Jonatas gritou para o escudeiro: vamos, siga-me. Jonatas subia engatinhando e seu escudeiro vinha logo atrás. Quando os filisteus se aproximavam deles, Jonatas os derrubava e o escudeiro logo atrás os matava, esmagando a cabeça deles com a pedra. Texto leve numa quinta-feira à noite, né? Nesse primeiro confronto, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens. Isso provocou tumulto no acampamento e no campo de batalha, tanto entre os soldados do destacamento quanto entre as tropas de ataque. O alvoroço foi grande, como nunca visto antes. Já admito de cara, esse texto não tem nada a ver com a nossa vida, nós não estamos em guerra, nós não estamos tentando matar ninguém, nós não estamos fazendo estratégia de guerra, de esmagar a cabeça das outras pessoas com uma pedra. Por favor, que isso não seja o registro que você vai levar de hoje à noite aqui desse encontro. Mas esse texto pode sim ter muito a ver com a nossa vida, desde que a gente dê a devida data a ele, dessa devida sociedade, que é uma sociedade militarizada, onde as coisas eram resolvidas no fio da espada, onde havia domínio de um povo sobre outro, onde haviam circunstâncias que para nós são de fato estranhas. Então não me importa a veracidade dessa história, não me importa. Mas me importa a verdade das posturas de uma história como essa, e aí sim nós temos muita conexão. Isso aqui é um período que o povo de Israel está dominado. É um período de muita dificuldade. Se você depois for ler o texto e voltar um pouquinho antes, você vai ver que é um detalhe importante, um versículo que diz que nesse período aqui em Israel não havia nenhum ferreiro. E um ferreiro hoje eu não sei se ele faria muita falta para a gente, mas nessa época faria. Porque a pessoa que faz as espadas e as lanças e as afia faz muita falta quando as coisas são resolvidas no fio da espada. Então, é um período de pobreza financeira, é um período de domínio onde você e o seu povo está sendo dominado por um outro povo, e isso é muito corrente na história do povo de Israel. E aqui é mais uma vez o povo sendo dominado, sendo extorquido, sendo abusado. As coisas estão complicadas, agora a gente começa a se achar, né? Quando eu começo a falar assim genericamente. As coisas estão complicadas, o pessoal não tem dinheiro. Tá, se achou na história? Não tem muito para onde correr, a economia está complicada. E o que é que a gente faz? A gente espera em Deus. Aí agora é hora da gente colocar na prática o significado de certas frases. Você está desempregado, doente, com um divórcio batendo na tua porta, e agora? Você tinha há pouco falado que você está esperando em Deus. Como que a gente leva essa frase às últimas consequências? Qual é o desdobramento na vida? Não é se a frase fica bem na foto, se ela cabe na capa do livro. Não é isso. É qual é o desdobramento na vida, no seu dia a dia. Porque existem frases que cabem no livro. Escrever um livro, eu já escrevi 2, no papel cabe qualquer coisa. A questão é, esse livro cabe na vida das pessoas? Não. Então rasgue e joga ele fora. Como uma vez eu vi aqui na livraria da Bethesda, como meu pecado é interno, eu posso confessar e criticar. Um livro que a capa era assim: Como salvar o seu casamento sozinho. Eu falei assim, o problema não é só esse livro ter sido escrito, o problema é que a Bethesda está vendendo ele. Falei para a pessoa da livraria, eu falei, cara, some com isso aqui. Porque isso aqui é uma desonestidade com o emocional de um casamento que está por um fio. Porque em capa de livro, você escreve a asneira que você quiser. Inclusive, como salvar o seu casamento sozinho, que é uma asneira.
Porque é um casamento que está passando por um período complicado, com os dois querendo fazer funcionar, já é uma dificuldade. Imagina sozinho. Aí você pega uma pessoa totalmente suscetível, sofrendo, dolorida, e vê o livro lá, Como Salvar o Seu Casamento Sozinho, por R$5.500. Compro. Eu compro, pô, sozinho. Por quê? Porque o papel aceita qualquer coisa, a nossa boca fala qualquer frase. A questão é, essa frase cabe na tua vida? Aliás, essa frase cabe na vida do mundo inteiro. Que é a diferença entre falar frases prontas de fé, que tem aos rodos, e você pegar uma fé que tenha conexão com a tua vida. Por isso que o subtítulo do nosso mês é Viver com o coração em Deus, mas com os pés no chão. Porque não adianta nada viver com o coração em Deus e os pés flutuando em qualquer lugar, porque os nossos pés precisam estar conectados com a realidade onde nós estamos inseridos. Então o povo de Israel está numa realidade extremamente complicada, financeira. Tem pobreza, tem dor, tem opressão, tem domínio. Ou seja, aquela sensação que você tem de que para onde que nós vamos? Não tem para onde ir. Não tem para onde correr. E o líder, e o rei Saul, está fazendo o quê? Você viu, o rei Saul estava embaixo da árvore, deitado com mais 600 soldados. É uma cena patética. Um rei que deveria estar liderando, propondo passos de libertação, ele deitou embaixo da árvore, porque quem espera em Deus acaba que pode deitar debaixo da árvore. Então, para mim, Saul, nesse texto, é o não exemplo da esperança. O Rob Bell chama isso de anti-reino. É o que não fazer. Que a Bíblia é legal isso, ela tem exemplos do que fazer e tem exemplos que você olha e fala, entendeu a vida desse cara? Entendi. Então não faça isso. Então há um grupo de pessoas acomodadas. A dor é para todos. A pobreza é para todos. A fome é generalizada. E as pessoas estão paradas, deitadas embaixo da árvore, esperando a vida passar. Então, tirando as diferenças do nosso período com o período que nós lemos, existem algumas coisas que eu quero pontuar com você hoje à noite. Primeira é, nas suas lutas, quaisquer que sejam, tome cuidado para você não entrar num processo de negação. Na verdade, essa frase está errada. Não sei quem foi que escreveu isso. Mas não viva uma vida de negação. A frase está errada. Porque entrar num processo de negação, eu acho que é inevitável em alguns casos, em alguns momentos da vida, eu acho que é recomendável. Porque o que é o processo de negação? É um mecanismo de defesa que nós temos quando a gente não quer encarar a realidade, quando ela é muito cruel. E aí há sim um mecanismo onde nós sublimamos a nossa realidade, ou nós negamos a nossa realidade, porque a gente não quer entrar em contato, porque aquilo no primeiro momento é muito difícil. Então nós negamos, isso é um processo ou consciente ou um processo inconsciente. E por que nós negamos? Porque eu ainda não tenho força para lidar com isso, então eu nego para tentar adquirir um recurso para conseguir lidar com aquilo. Então negar a realidade em um determinado momento ou por um período determinado de tempo pode ser algo inevitável ou talvez até importante. Você não olha porque você ainda não tem condições de encarar. Então a frase correta seria: há um processo de negação de realidade? É inevitável. Ele é inevitável a todos nós. Porque em alguns momentos ele é quase automático. Então a questão não é se você entrou num processo, mas não permita que essa lógica de negar a realidade se instaure na sua vida, porque senão você deixa de perceber a vida como ela é. E quando você deixar de perceber a vida como ela é, não existe nenhuma possibilidade de você transformar as coisas que de fato estão te machucando. Então você vai dizer assim, então para mudar a minha vida eu vou ter que entrar em contato com aquilo que está doendo? Sim. Você não tem outra proposta? Não. Não, repito,
Acredito em mudanças pessoais desde que haja um envolvimento pessoal. Acredito que a vida de todos aqui hoje à noite pode passar por uma tremenda revolução para melhor, desde que haja uma entrega revolucionária do teu coração para que essa revolução aconteça. Então, cuidado para você não começar a olhar para certas circunstâncias da sua vida e é sempre, não, mas isso aqui não, mas isso aqui depois eu vejo, isso aqui depois eu vejo, isso aqui depois eu vejo. Chega uma hora que você não tem mais dia para ver tanta coisa que ficou para lá. Chega uma hora, um dia que eu levanto, chega um dia que eu encaro e digo, então, começou agora, iniciei um processo onde eu vou olhar para a vida assim, do jeito que ela é. E alguns olhares, eles são extremamente assustadores. Porém, é melhor um olhar assustador agora do que passar o resto da existência tomando sustos. Uma vez eu estava conversando com um amigo sobre um relacionamento extremamente complicado e ele tinha que encerrar. Ele falou assim, cara, foi muito difícil, mas é melhor um fim horroroso que um horror sem fim. Falei, pronto, está aí. Verdade. Às vezes é duro tomar aquela decisão ali, ela é um horror. Mas não tomar aquela decisão significa ficar vivendo um horror até quando? Então o exemplo do Jonatas é muito bom, por quê? Porque ele olha a realidade dele e ele não se omite diante de uma realidade extremamente negativa a ele. Ele tem um escudeiro, ele tem um amigo, ele tem um parceiro. O que mais? Só. Isso é uma lição muito grande, porque a gente sempre acha que para acontecer grandes mudanças da nossa vida, a gente precisa de uma estrutura absurda. Para quê que a gente quer? A gente inventa essas estruturas absurdas. Por que a gente coloca que as mudanças da nossa vida estão sempre condicionadas a grandes coisas? Porque a gente não tem grandes coisas e a gente se isenta da obrigação de mudar. E as grandes mudanças da nossa vida, elas acontecem com pequeníssimas decisões do nosso dia a dia. O Jonatas tem uma nação presa, ele tem um líder omisso, ele tem um bando de tonto deitado embaixo de uma árvore, ele não tem dinheiro, ele olha para o lado e diz, a realidade é terrível. O que é que eu tenho? Eu tenho um amigo. Ah, eu tenho? Então tá bom. É com essa realidade que eu tenho, é isso que eu tenho nas mãos, então é isso que eu vou fazer. Quais são as ferramentas que eu tenho para lidar com a minha realidade? Qual é a minha realidade? Isso parece ser muito simples e não é. É você fazer um check-up da sua vida toda. É colocar toda a sua existência dentro de uma ressonância magnética para saber o que é que tem por dentro daquilo que você está fazendo. Aí você enxerga a tua realidade. Aí você olha para a realidade e pensa, bom, não vai dar. Porque se eu fosse o Jonatas, eu ia dizer assim, bom, não vai dar. E ele olha para a vida e pensa assim, não, do jeito que está, não dá. Ô, Jonatas, vai ficar ruim para você. Não. Ruim já está. O pessoal só não está achando que está ruim porque eles estão negando a realidade. Esse pessoal está fingindo que está tudo bem. Mas a realidade mesmo é um caos. Então, se a realidade está te chamando para você abrir os olhos, faça isso quanto antes. Porque o juro é alto demais. E essa fatura chega. Uma vida abandonada é tal qual uma conta no cheque especial. Uma hora essa fatura vai chegar. E às vezes ela chega de uma maneira tão pesada que a gente não tem condições de bancar. E a gente precisa aprender a olhar para a realidade hoje. Sem ficar
esperando eventos mágicos e sobrenaturais que possam vir resolver o teu problema. Aí eu te pergunto, você é mágico? Não. Você é sobrenatural? Não. Você é Deus? Não. Então deixe que essas coisas, se forem para elas acontecer, que elas aconteçam a despeito de você. Aquilo que estava nas tuas mãos, você fez. Para a gente não cair numa lógica muito danosa, religiosa, que eu já citei, que é o quê? Não, eu vou esperar para ver o agir de Deus e com isso você acha que você está sendo uma pessoa de fé. Cuidado, porque nesse caso a fé e a omissão flertam. Para no fim da história, no começo da história tinha uma pessoa com uma boa postura de fé e no final da história nós temos uma pessoa tomada pela omissão, com uma dura fatura para ser paga. Então, por pior que seja a sua realidade, trate ela da melhor maneira possível. Por quê? Porque é a sua. Ela diz respeito à tua vida. É o seu coração que está em jogo. Não vale a pena você deixar para amanhã coisas que já estão batendo na tua porta hoje. Não vai me obedecer? Ele olha a realidade, ele vê o caos, ele vê a escassez de ferramentas para lidar com o caos, e o que ele faz? Vamos. Isso é muito bonito, porque depois que ele faz a análise do ambiente, ele diz, vamos fazer alguma coisa. Porque se der ruim, como diz o outro, pelo menos é um ruim novo, porque esse ruim atual eu não aguento mais. Se for para dar errado, que seja erro novo, porque o de hoje já faz 10 anos que está assim. Para deixar vocês mais escandalizados ainda. Se for para pecar, que seja um pecado mais gostoso. Porque esse de hoje ninguém aguenta mais. Então vamos o quê? Vamos fazer alguma coisa da nossa vida. Vamos fugir desse lugar? Não tem uma música que é assim? Então vamos fugir, vamos correr, vamos fazer alguma coisa. Mas vamos tirar a existência dessa inércia, porque essa esperança sob o signo da espera é um tédio. As pessoas morrem com essa esperança. Ela é danosa à existência humana. Então ele vê a omissão, ele vê crise, ele vê uma série de problemas, e enquanto uns estão de braços cruzados, outros estão dizendo não vai dar, o Jonatas diz, não está dando e a gente precisa fazer alguma coisa. E o que é que nós vamos fazer? E eu espero que enquanto eu esteja falando essas coisas, você já vá fazendo as devidas conexões com a tua vida, porque talvez você esteja vivendo uma situação que ela é uma repetição enfadonha de coisas chatas. E talvez você esteja fazendo uma repetição de coisas enfadonhas, chatas da sua mãe. E a sua mãe passou a vida fazendo uma repetição de coisas chatas da sua avó. Posso parar? E a gente faz uma repetição de coisas chatas, de hábitos familiares que fizeram sentido em 1900 e bolinha e hoje não tem mais nenhum sentido. Para com essa chatice e invente uma chatice que pelo menos seja tua. Você vai bater no peito e falar assim, é chato, mas fui eu que fiz. Isso aqui é meu, é uma invenção minha. E eu não preciso ficar repetindo aquilo que lá atrás falaram para mim que era certo ou que era errado. Deu certo na vida da vovó, eu não vivo a vida dela, eu não sou ela não viveu em 2015, ela não casou com esse traste que eu casei, então as minhas demandas são outras. Então eu preciso tirar a minha vida da inércia e dessa espera de braços cruzados, dar movimento, sabendo que dar movimento com o coração em Deus é uma parceria que eu faço com Ele, isso chama esperança. Jamais acredite que você, ao fazer alguma coisa, está tomando a dianteira e tirando Deus da frente e esquece isso.
quando as suas motivações forem em favor da vida, Deus está em favor de você. Porque Deus conspira em favor daqueles que conspiram em favor da vida. Tomei a dianteira e Deus está lá dizendo, parabéns, mano, que você tomou a dianteira, que você tomou uma decisão, e se der errado não tem problema, transforme esse erro como um processo pedagógico de crescimento e esquece esse papo maluco de crente que a gente não pode errar, porque sem erro ninguém cresce. Essa história que a gente não pode errar, paranoia de crente, como é que você não vai errar, meu? Nasceu pronto, assim, do jeito que você está. Sentou na bicicleta e saiu. Tua primeira transa foi um espetáculo. Não, as nossas primeiras vezes são um caos, porque é na repetição do erro que a gente consegue deixar as coisas de um jeito bom. Então o vamos dar um movimento diferente para a nossa vida, vamos nós fazer alguma coisa do nosso jeito, ao invés de ficar repetindo aquilo que nós estamos fazendo, porque o Saul é pai do Jonatas. Se o Jonatas ficasse repetindo o que o Saul estivesse fazendo, eles estavam presos até hoje. Porque chega uma hora em que você assume e protagoniza. Se o rei é um omisso, então vamos seguir aquele plebeu porque é proativo. Então eu não gosto muito dessas paradinhas de frase de efeito, autoajuda, manja essas coisas assim, meio você pode. Não, você não é e às vezes você não pode. Eu não gosto muito disso. Crie asas e voe. Não, você não vai voar e não vai criar asas. Se você quiser criar asas, inclusive, vai ficar horrível. Mas, vira e mexe na vida, a gente precisa acreditar na nossa capacidade de reverter histórias tristes. Porque eu acredito que é isso que Jesus estava dizendo quando ele falou, olha, no mundo tem bom ânimo. Porque vocês terão muitas aflições, mas tem bom ânimo. Porque eu venci. Então Jesus, o que ele está fazendo? Ele está nos colocando no patamar dele, nos comparando a ele, dizendo assim, vocês têm capacidade vocês são inventivos, criem. Transformem os processos de crise de vocês em processos de crescimento. Você já viu isso? Foi eu que inventei, não, viu? Até fiquei com vontade de falar que fui eu que inventei, mas falei, não, vai que tem gente lá que já sabe, mas não fui eu. Por isso que eu falei que eu não gosto dessas coisas de autoajuda, porque eu não quero transformar isso aqui numa aula de autoajuda. Mas uma vez eu vi essa jogada que fizeram com a palavra crise e eu achei mal barato. Porque basta uma letra para a gente mudar o sentido de algumas coisas na nossa vida. Ou seja, basta uma postura para você mudar algumas histórias do teu coração. Se com uma letra a crise pode virar a criação, descruzar os braços pode virar a sua libertação. Então o que é espera? É eu cruzar os braços e esperar por uma intervenção divina? Não, isso é infantilização evangélica. Porque você não faz isso com os teus filhos. Então não espere que Deus faça isso com você. A gente está dizendo, não, esses meninos têm que aprender, têm que se mexer, têm que dar duro, tem que ver que a vida é assim mesmo. Ah, Deus, troca meu carro. Ou seja, você com os teus filhos é assim, mas você com Deus é vem a mim o teu reino. E eu não estou dizendo que crise é uma oportunidade de você se reinventar. Não, crise é crise. Mas que, dependendo da sua postura, você pode transformar a sua crise em uma possibilidade de crescimento. Eu digo isso porque eu cresci ouvindo muitas vezes a frase assim, problema é bênção disfarçada. Putz, não é, meu. Não é.
Problema é problema. Porque se problema for bênção disfarçada, eu quero todos. Eu quero todos os problemas. Pode, os de vocês, inclusive, deixa aqui. Ou seja, é uma maneira de ficar tentando justificar Deus, inserir Deus nos lugares. Deus é teu amigo, Deus é o nosso parceiro, nosso fiel companheiro no caminho. E Ele não precisa de problema para ensinar nada. Problema é da vida, porque a gente está vivo. Problema é problema. Pode entrar na tua vida como uma tragédia, mas pode entrar na tua vida como uma transformação. O que define isso não é o problema, o que define isso é você. O que define o valor da luta não é a luta, é a postura com a qual você luta. Porque tem gente que sai de pequenas lutas arrasado. E tem pessoas que saem do câncer, depois de enfrentar a quimioterapia toda semana no hospital, saem no final daquele processo uma nova pessoa, uma nova criatura, mais preparado para a vida. Por quê? Porque ele enfrentou aquele processo de uma maneira diferente. Então eu li essa história para vocês porque o problema ele é mais ou menos igual de todo mundo, como era naquela época. Tem gente que fica deitada embaixo da árvore. Tem gente que encontra um amigo e diz, vamos. Qual é a nossa resposta diante dos problemas que a gente vive? Você quer orar? Meu irmão, ore muito. Ore do jeito que você quiser. Desde que depois da sua oração, você levante e dê a tua cara à tapa. Porque senão a oração se transforma simplesmente num desejo de abracadabra gospel. Onde a gente fica numa loteriazinha tentando fazer com que Deus resolva as nossas questões. E a gente de braço cruzado. É o desempregado que está deitado na sala à tarde, assistindo sessão da tarde, tomando cerveja, comendo amendoim japonês, jogando para cima assim, e esperando Deus fazer alguma coisa. E o outro lá que é ateu, está na rua, entregando currículo, fazendo de tudo para conseguir um emprego. E Deus vai abençoar você, porque um dia você levantou a mão lá no acampamento, no culto da fogueira. Pô, se Deus fizer isso, Ele é corrupto. Porque Ele está beneficiando você, e você está aí deitado no sofá, enquanto o outro lá está ralando, está correndo atrás, está esperançando, ele está dizendo vamos, e ele nem está sabendo de Deus, e sem saber de Deus, ele está vivendo do jeito que Deus queria. E alguns com a sua arrogância religiosa, esperando que Deus faça aquilo que não tem nada a ver com ele. Então qual é a minha e a sua resposta diante dos dilemas que a vida vai apresentar para a gente, porque serão muitos. E eu gosto de falar para o pessoal assim, sem chamar vocês de velho, hein, pelo amor de Deus. Mas é que aqui nessa sala hoje tem um pessoal mais jovem e tal, mas é que todo mundo já viveu o problema. Aí alguém pode estar falando assim, eu não. Então espera. Espera aí coisa de... Espera coisa de 2, 3 meses e volta aqui que a gente conversa. Problema, a gente vai lidar com eles até o dia da nossa morte. A morte é o fim desse desejo, dessa questão problemática da existência humana. Você pode ficar debaixo da árvore. Pode. É uma opção. Mas eu falei que hoje à noite eu ia dar a minha opinião. Não é nada democrático, né? Porque só um tem o microfone. E a minha opinião é que você pode ficar embaixo da árvore. Inclusive os que ficaram embaixo da árvore de braços cruzados desfrutaram da libertação. Mas jamais eles vão poder dizer, isso é meu. Cara, fui eu que fiz. Eu chorei tanto para conseguir fazer. Doeu tanto para conseguir fazer. Custou tanto da minha vida. Esses dois estão libertos. Mas a experiência da libertação de um é infinitamente mais deliciosa que a do outro. Porque coisa boa é quando a gente entrega a nossa vida para um projeto de libertação. Quando a gente se entrega para um projeto
que vale a pena. E é uma frase que eu fico me coçando para não falar, que não fala, que você fala isso quase toda quinta-feira, mas eu vou falar. Que quando a gente entra numa luta, geralmente o nosso desejo é perguntar, vai dar certo? Essa não é a pergunta do nosso coração. A pergunta é, vale a pena? Eu acho muito legal no texto, porque o Jonatas uma hora diz assim, vamos lá, talvez Deus ajude. E se Ele não ajudar, a gente morreu por algo que vale a pena. Então Deus ajudou de qualquer jeito. Não pergunte se vai dar certo. Pergunte vale a pena? Porque quando a gente lê a história num primeiro momento, vai dar certo? Claro que não. 2 moleques sem estrutura nenhuma lutando contra um exército. Mas a motivação do coração não é essa lógica capitalista que tomou conta de todas as nossas motivações. Tem que dar certo, e tem que dar lucro, e tem que ser rápido. Não deixe a lógica do consumo tomar conta do teu espírito e da tua existência, porque a tua existência não tem preço. A pergunta é, do jeito que você está vivendo, vale a pena? Não. Então entre na luta, mesmo que você morra, porque existem mortes que valem a pena.